Meus amigos e amigas, eu estimulo muito quem não tenha assistido a nossa primeira live na semana passada sobre esse tema, que tendo uma possibilidade, por favor, vão lá no meu canal, no IGTV. A live da semana passada ainda não foi para o YouTube, mas você pode encontrar ela aqui no meu canal, no IGTV. Tá lá sobre metaverso, né? Metaverso parte 1. Estimulo muito que você assista, porque, sobretudo nos 15 minutos finais da live da semana passada, nós começamos assim, vamos dizer que nas primeiras meia hora de conversa, nós fomos tentando aqui apontar e caracterizar de forma geral, eu diria até superficial, porém dando uma ideia, né, do que seja o metaverso, né? Mas é nos 15 minutos finais da live onde eu fui já dando o direcionamento para aquilo que me interessa extrair e analisar em cima desse tema, que foi em cima do como se forma, como se dá o processo de formação das nossas crenças. E que na nossa conversa da semana passada, eu me utilizava de um termo sinônimo de verdade, crença como sinônimo de verdade, levando em consideração que, nesse caso, verdade não é a verdade da vida, uma verdade universal, é uma verdade subjetiva ao próprio sujeito. Como se dá a formação dessas crenças, dessas verdades subjetivas? E para que a gente não tome um tempo demasiado dessa parte 2 da nossa live, eu gostaria muito de estimular você a assistir a live da semana passada, tá? Sobretudo esses 15 minutos finais. Se você até não quiser ver a abordagem que eu faço acerca do que seja o metaverso, até por eu entender que no Google, no YouTube, você vai encontrar explicações, talvez de uma forma muito mais clara e com uma riqueza de detalhes muito melhor do que as que eu ofereci para descrever o que significa o metaverso. Mas nos 15 minutos finais da nossa live da semana passada, nós temos ali a reflexão sobre o processo de formação das crenças, das verdades que operam como verdades subjetivas. E aquilo que opera como verdade subjetiva em nós passa a moldar a maneira como a gente percebe e sente a vida. Por exemplo, conforme até nós esboçamos isso na semana passada, se, ainda que supersticiosamente, eu creio que um gato preto, uma vez cruzando o meu caminho, é o responsável pela possibilidade de mazelas e azares na minha vida, isso consequentemente vai me levar a ter medo ou raiva de gato preto, tanto quanto alívio e sensação de segurança quando não tem nenhum gato preto por perto. É nesse sentido que eu quero dizer que as nossas crenças, ou seja, as nossas verdades subjetivas, elas possuem poder de moldar as nossas sensações e os nossos sentimentos e a maneira como eles se comportam na interação com a realidade, ok? Então, trazendo esse panorama, esboçado com muito mais detalhes na semana passada, aquilo que a gente veio conversando na semana passada me lembrou de Alan Turing,
não sei quantos já ouviram falar dele, mas ele foi um dos pais da computação. E já num tempo e numa época, no século passado, onde tentavam estudar, né, a natureza da consciência e da mente, não foi possível encontrar nenhum elemento definitiva e claramente comprobatório da existência de consciência e de mente em outro ser que não seja eu mesmo. Porque qualquer parâmetro que você possa utilizar para uma testagem cientificamente honesta e adequada, todas elas se demonstraram extremamente refutáveis. Porém, foi Alan Turing que desenvolveu o teste que ganhou maior proeminência, né, na identificação da existência de mente, sobretudo em máquinas, em computadores. Tanto que esse teste passou a ser conhecido como teste de Turing. E como que Turing trabalhou esse teste? Ora, pela via de uma inteligência artificial, pessoas convidadas, né, para participarem dessa pesquisa, elas teriam que conversar com algo ou alguém sem ter qualquer tipo de contato visual com esse algo ou alguém. E a partir dessa conversa, que se daria dentro de um prazo delimitado, ela teria que concluir se ela estaria conversando com uma máquina ou com um humano. E ela poderia fazer de tudo, desde flertar, desde jogar jogos, desde conversar assuntos os mais diversos, né? E pela via já de uma inteligência artificial, os pesquisadores alternavam ora máquina, ora pessoas. E se as pessoas que estavam participando da pesquisa ou errassem, dizendo que estavam conversando com humanos quando na verdade estavam conversando com robôs, ou ficassem em dúvida, isso era sinal de que pela via do teste de Turing, aquela máquina tinha desenvolvido uma tipologia mais próxima do que se poderia chamar de mente. Aquela máquina, portanto, seria considerada como tendo uma mente. Ainda que esse teste ele se resuma apenas a aspectos sociológicos, culturais, né, porque não leva em consideração uma série de outros vieses que teriam que participar do jogo, ou seja, por mais que os resultados do teste possam ser questionáveis, o teste de Turing acabou ganhando uma grande popularidade, tanto quanto uma grande utilidade para o meio científico, em função de uma razão que foi identificada, por exemplo, por Yuval Harari no seu livro Homo Deus, onde ele descreve o seguinte: Alan Turing, ele era homossexual e ele, na década de 1950, né, ele era um matemático britânico e nessa época, na Grã-Bretanha, a homossexualidade era proibida, tanto que ele acabou sendo condenado, né, por apresentar comportamentos ilícitos, e ele teve que se submeter à castração química por conta disso, o que 2 anos depois o levou a se suicidar. É um desfecho muito triste, né, e que denuncia, né,
fases obscuras que a gente já passou no modo como a lei tratava a diversidade. Mas, enfim, Harari ele aponta uma coisa interessante, porque naquela época, assim como Turing criou um teste para averiguar se máquinas possuem mente, se elas possuem mente ou não, o que importa, ou o que importava, era o que as pessoas pensavam disso. E naquela época haviam testes também, e que buscavam avaliar se o sujeito era hétero ou homoafetivo. E a grande verdade é que um sujeito um pouco mais apercebido dos elementos em jogo poderia se propor passar de hétero se ele não tivesse nenhum compromisso com a sua própria autenticidade de ser. Ele poderia facilmente enganar os parâmetros do teste e produzir um resultado onde ele se passasse por hétero. Porque a grande verdade relativa à conclusão que não só Turing quanto Harari chegaram era de que o que importa não é a eficiência do teste, mas sim aquilo que o outro que está lá do outro lado quer interpretar, aquilo que as pessoas querem ver. Portanto, o teste de Turing, por mais que do ponto de vista da exatidão científica seja absolutamente questionável, muita gente vai acreditar que máquina tem mente pelo simples fato da máquina satisfazer determinadas prerrogativas da ilusão da pessoa. De modo que, se a máquina começar a criar uma interação e que feche um circuito de empatia, de satisfação, de simpatia com a pessoa, haverá uma probabilidade imensa dessa pessoa desenvolver uma relação anímica com a máquina, ou seja, numa relação de animismo mesmo, atribuindo vida sobre a máquina. Portanto, e é isso que eu gostaria de chamar a atenção, né, aqui para a gente poder pensar. Porque o grande X da questão pouco importará se o que está por vir será verdade ou ficção. Porque, levando em consideração o modo como se constrói as nossas verdades subjetivas que nós conversamos na semana passada, e casos como o de Alan Turing, apontando para a gente que no final das contas a gente passa a atribuir sobre o outro uma concepção sobre ele, não a partir de quem ele é, mas a partir daquilo que nós gostaríamos que ele fosse. Logo, o conceito de verdade é algo absolutamente relativo. Por isso é que pouco importa se muitos talvez estejam banalizando o advento do metaverso, sobretudo pelo constante uso da palavra virtual, descansados no fato de que uma coisa é uma coisa, outra coisa vai ser outra coisa. Eu não estou entendendo o porquê desse mise-en-scène todo em cima desse tema. Mas no que diz respeito à formação da verdade subjetiva e das nossas crenças, pouco importa o que de fato seja verdade. O que entra no jogo, e é o que se traz em xeque aqui para a gente refletir, é o apetite daquilo que as nossas crenças desejam, almejam e buscam obstinadamente
na realidade. Na realidade. Ora, para pensar, a gente encontra isso aos borbotões, à torto e direito. Quantas vezes vocês já se depararam com casos de pessoas em relacionamentos notória e inequivocamente tóxicos, prejudiciais, mortíferos, e a pessoa está lá, defendendo em unhas e dentes o parceiro, e dizendo que está todo mundo equivocado, e que na verdade eles estão com inveja, e ficam torcendo contra o relacionamento dos outros. Esses dias, não sei se vocês acompanharam, foi amplamente noticiado aí um namoro virtual entre um jogador de vôlei italiano com uma modelo brasileira, que na verdade não era a modelo brasileira, era uma golpista, né? E que conseguiu se disfarçar da tal modelo brasileira e extrair um dinheiro nada desprezível, creio que algo da ordem aí de uns 750 mil euros, o que equivale a milhões de reais. Ela conseguiu extrair pela via desse namoro à distância, namoro online. E embora eu particularmente não tenha lido, né, os detalhes da matéria, foi até a minha esposa conversando comigo, eu vi a manchete, né, e aquilo até me chamou a atenção. Mas eu não vi os detalhes da matéria. Mas aí a minha esposa conversando comigo, e foi ela que foi me dando os detalhes de que, na verdade, a família do cara já tentava alertar ele constantemente de que aquilo era golpe, Mas ele desacreditava a família, ele fugia, ele se esquivava. E a família, coitada, agonizava em vê-lo se transtornando, perdendo rios de dinheiro numa interação altamente falaciosa. E até o Jefferson está colocando aqui que durou 15 anos. Foram 15 anos. E aí foi aí que a família, como que numa tentativa última de chacoalhar o sujeito e de já não aguentar a agonia de observar aquela situação notoriamente fictícia, fraudulenta, mas que o sujeito não via ou não se permitia ver. A família então vai até a televisão e tenta propor, né, para que alguém investigue a situação, e foram lá, uma investigaçãozinha básica, e acharam a farsante da coisa. E aí é que a coisa veio à tona, explodiu e deu toda essa situação. Pois então, parem para ver casos como esse, e nós ainda não temos nem o metaverso, mas eles comunicam o quanto que a vida, de inúmeras formas, ela sempre apresenta sinais, ela sempre apresenta direções, ela sempre aponta direções. Às vezes ela dá até tapas, ela dá bofetadas para, de uma certa forma, tentar acordar muitas pessoas. Mas as pessoas, elas não querem ver a verdade. Elas querem ter satisfeito aquilo que nelas produz desprazer. E se de uma certa forma, uma dada interação e uma dada realidade é aquilo que faz ela se sentir melhor, pouco importa se aquilo é verdade ou não, mas aquilo passa a ser tratado como tal. E o sujeito passa a medir a vida por intermédio daquele parâmetro, de modo que
Quem o desaconselha naquela direção, ele já reputa como inimigo. E quem o aplaude naquela direção, passa a ser reputado como amigo. Ora, nós já fazemos isso o tempo todo. Veja quantas pessoas, às vezes, custa se convencer de que ela está dependente de cerveja, de que ela está dependente de um relacionamento. Olha, você está dependendo de... Não, o que? Dependente o quê? Quando eu quiser eu paro. Olha, você está dependente de pornografia. Não, eu estou dependente de nada. Se eu quiser eu paro. Se eu quiser eu paro. E a gente custa, né? As pessoas custam dar o braço a torcer relativo ao modo como se estabelece o engajamento relacional dela com uma dada realidade. Portanto, eu quero aqui demonstrar para vocês como que as suscetibilidades daquilo que eu quero interrelacionar com o tema que nós estamos conversando aqui, que é o metaverso, todas essas suscetibilidades elas já estão presentes. E elas serão o tapete vermelho daquilo que será fartamente utilizado como objetivo de satisfação, tanto pelo metaverso quanto pela inteligência artificial. Porque toda verdade que nos seja desconfortável e olhando para dentro de nós for aquilo, né, olhando para dentro de nós for aquilo que demandar da gente esforço, seja para entender, seja para se adequar, seja para construir aos poucos, seja para poder plantar, seja para obter resultados a longo prazo. Ora, num mundo cada vez mais corrido e regido pelo imperativo da ansiedade, conceito de felicidade será aquilo que produzirá prazer no imediato. Portanto, são essas implicações que eu estou querendo trazer para a gente poder entender quais serão as portas de entrada de plataformas contextuais que, assim como hoje já o celular ocupa uma função visceral na equação geral do nosso dia a dia, o que dirá se essas tecnologias se ampliarem e se aprofundarem? Portanto, né, conforme nós conversamos, né, na semana passada, existem, né, 3 direções onde as gigantes da tecnologia estão tentando desenvolver os seus campos de atuação no que concerne ao metaverso. Metaverso, talvez nós poderíamos associar a ideia de uma maior imersão na realidade virtual, pela via de criação de interfaces, onde o aprimoramento da qualidade de imagem e da produção de estímulos sobre a nossa sensorialidade venha cada vez mais a produzir uma indistinção entre o que seja real e o que seja virtual. E para isso, então, existem basicamente 3 caminhos. A primeira delas é da realidade mista. A realidade mista, utilizando-se daquele que será talvez o principal objeto, né, que viabilizará essa maior imersão no metaverso, aquilo que hoje são os celulares e os computadores, possivelmente daqui a alguns anos serão os óculos e os headphones, né? Numa tentativa de mergulhar ainda mais os nossos sentidos na realidade virtual. Portanto, pensa-se na realidade mista, que são inclusive aqueles óculos transparentes e que, por serem transparentes, eles permitem o contato visual com a realidade física.
mas sobre as lentes vão aparecendo objetos e itens de interação, onde pela via da realidade mista você vai poder em tempo real manipular esses elementos virtuais que aparecem de modo conjugado com a percepção que você tem da realidade física, né? Então você ainda vai ver muita gente na rua carregando óculos e fazendo movimentos de regente de ópera, né? Porque ele vai estar lá, ó, conversando, pegando, tirando uma imagem, passando para outra, virando páginas e tudo, e criando. Essa é a realidade mista, onde ao mesmo tempo a pessoa ela está tendo percepção da realidade física, ela está também imersa no mundo virtual. Por outro lado, tem também a realidade completa. É aquela que se fala de uma imersão total. Aí, nesse caso, a imersão total, ela se dá pela via da representação da pessoa, pela via de um avatar. Onde pela via de um avatar, ela está integralmente inserida no mundo virtual e ali ela cria interações, como, por exemplo, plataformas já hoje existentes conseguem passar uma ideia muito interessante relativa ao modo como isso ainda vai se sofisticar muito, que é, por exemplo, o caso do Fortnite ou do Second Life, né? Onde, conforme também falamos na semana passada, a partir, né, da definição, acho que tem até aqui ainda a minha anotação, a partir até de uma definição de um dos pensadores do metaverso, que eu confesso que eu não me recordo o nome, mas que ele diz o seguinte: não se trata de um jogo, é um universo virtual multiusuário, não tem pontuação, nem vencedores e nem perdedores, porque é um universo paralelo com tipologias similares à realidade física. Então, vai ter lojas, casas, shoppings, ambientes para se visitar, profissões. E nesse caso, literalmente vai ser possível desenvolver vidas duplas. Só que, por mais que o desenvolvimento de vidas duplas já seja um comportamento absolutamente comum nos dias de hoje, só que a duplicidade da vida, hoje, ela ainda acontece nas suas duas ou mais versões aqui na realidade física. De modo que o sujeito, forjando para si versões distintas dele mesmo aqui na realidade física, dependendo do modo como ele se entrega a essas versões, pode ser que chegue o momento em que elas se tornem tão discrepantes, tão violentamente antagônicas, que elas venham a ferir expectativas, leis e uma série de prerrogativas que pode levar o sujeito, diante de um descortinamento de um dos estilos de vida dele, há algo extremamente complicado em termos de sanções e implicações. E aí você pode ir longe nisso. Por exemplo, o caso, né, daquele professor universitário altamente conceituado na Argentina, e que agora também eu não me lembro do nome dele, mas ele dava aula de psicologia, sobretudo da infância e da adolescência. Ele era instrutor da polícia, né? Ele era um instrutor da polícia na direção de ensinar e ajudar os policiais a identificarem aliciadores de crianças e adolescentes. Ele era chefe no setor de abuso sexual de menores
e, portanto, concedendo entrevistas aqui e acolá, até que chega um dia e que a própria polícia descobre que ele tinha uma vida dupla. Ao mesmo tempo que ele tinha essa persona para o lado de fora, foi descoberto que ele mesmo liderava um esquema altamente ramificado e diversificado de exploração sexual de adolescentes, né? E aí você vê uma pessoa que conduz uma duplicidade de vida aqui na realidade física, mas que chega um momento que a corda estoura. E a pessoa descobre, uma vez sendo as duas versões aqui na realidade física, isso vai ter implicações e sanções. Mas o multiverso, ele vai ser que nem aquela solução tabajara. Acabaram-se os seus problemas. Porque as fantasias mais inauditas, né, os fetiches, as macabralidades do ser, as sombras, aquilo que o sujeito não consegue confessar, não consegue dizer, e ele vive de maneira reclusa e por vezes até perversa dentro dele, ele terá um ambiente oculto onde ele poderá formar um mundo em torno daquilo, né? Portanto, o metaverso, ele carregará essa prerrogativa do sujeito poder bifurcar a vida dele, de modo que aqui na vida real pouco importará se o sujeito é feliz, se o sujeito é realizado, se o sujeito é satisfeito, se ele galgou uma maturação psicológica de compatibilizar a sua escolha de vida com aquilo que diz respeito ao desenho da singularidade da sua individuação, isso pouco importará. Aqui na realidade física ele poderá abraçar os cotidianos, as escolhas e os contextos mais embaraçosos e desconfortáveis e ainda sair com fama de herói por isso, porque na verdade a sua sanidade ela será sustentada não pela formação de uma autenticidade, mas pela criação de uma rota alternativa de compensação, onde ele produzirá um mundo paralelo que não possui as mesmas leis e as mesmas implicações que a realidade física possui. E que, diga-se de passagem, para muitos isso é uma frustração, para muitos isso é um obstáculo que precisaria ser a todo e qualquer custo anulado, porque eles não se conformam com a verdade por idolatrarem os seus próprios sentimentos e sensações e os tratarem como um absoluto sobre a realidade. Portanto, quando a tecnologia presentear essas pessoas com a possibilidade de criar um mundo que você possa chamar de seu, eu te pergunto, o que é que vai despertar as pessoas das suas incongruências? O que é que despertará as pessoas das suas alienações? Das suas incompatibilidades de escolhas e de caminhos? O que vai levar, por exemplo, um homossexual a sair do armário? Pelo contrário, ele vai poder cumprir aqui na realidade física o protocolo direitinho de homem, pai, de família, ao mesmo tempo que no mundo virtual ele vai viver da maneira mais devassa possível todas as suas fantasias, com aquela garantia de lá, nesse mundo, ele nunca ser recriminado. Um pedófilo, um assassino. Eu estou pegando aqui até outras prerrogativas muito mais pesadas, mas, por exemplo, eu poderia pegar uma pessoa completamente equivocada relativa ao endereçamento profissional que ela escolheu,
se submetendo a uma realidade altamente excruciante e que ultrapassa não só a capacidade do corpo, mas o próprio potencial da alma de ele atender aquilo. O que levará ele a refletir se ele pode ter um universo à parte que ofereça para ele as devidas compensações para que ele permaneça a prosseguir na realidade física, enfiando uma faca no próprio fígado sem sentir dor? Ora, aqui na realidade física, as coisas possuem limites, as coisas possuem implicações, e muitas vezes a própria realidade responde com desprazer e desconforto, como forma de se propor uma homeostase para um desenvolvimento saudável e maduro de ser. Mas agora, se eu atenuo as consequências, ou melhor dizendo, se eu driblo as consequências, quem então acordará de um caminho e de uma direção equivocada? Essas são as implicações que eu estou trazendo, porque a grande verdade é que isso que nós estamos aqui conversando só vai despertar interesse em quem no íntimo possui uma abertura e uma admissão para a verdade da vida, para a verdade da realidade, para a verdade segundo a nossa própria humanidade. Mas aqueles que sinceramente olham e veem que tudo o que elas precisariam era apenas de uma compensação à altura, para que elas então pudessem permanecer nas suas próprias preferências, nas suas próprias crenças e nas suas próprias verdades subjetivas, então para elas tudo o que eu estou falando aqui é exagero. E é uma perspectiva de quem estaria então olhando pelo pior lado possível, né? Agora, a grande verdade é que eu não quero também aqui desqualificar ou não colocar o fato de que toda tecnologia, ela fatídica e inevitavelmente ela traz vantagens. Ela traz vantagens. Todas. Eu, por exemplo, não sejamos hipócritas, eu me utilizo basicamente de todas elas. Aqui em cima tem uma, aqui na minha frente tem outra. Nós estamos cercados delas e eu procuro delas me utilizar, mas não descanso numa autorreflexão para que essas tecnologias não passem a me usar. Porque nós estamos vivendo numa era em que foi época em que só manufaturas e produtos eram objeto de consumo e de mercado. Mas nós já estamos dentro de uma geração onde alma passou a ser produto de mercado, objeto de mercado, passou a ser comercializado. De modo que para essas tecnologias, nós não somos os clientes, nós somos o produto. Nós somos o produto. Tem toda essa vestimenta de clientela apenas por um discurso politicamente correto, mas a prática da coisa em si é que nós somos um produto. Um produto que, dependendo do modo como nós nos utilizamos dessas ferramentas, no modo como nós assistimos comerciais, no modo como nós damos likes, no modo como nós compartilhamos conteúdo, no modo como nós passamos um tempo atrás de tempo absorvidos e interagindo com essas plataformas,
um segmento minúsculo da sociedade global como um todo está faturando rios de dinheiro. Porque os clientes passaram a ser grandes empresas e o produto passou a ser as almas humanas. Portanto, quanto mais entretenimento e quanto mais dispositivos que possam interagir com os elementos da alma humana, se isso seja saudável ou não, pouco importa, mas é essa a finalidade, a de hipnotizar para que pela via do seu comprometimento com aquela ferramenta, essas plataformas possam conceder aos clientes deles a garantia de que a marca e o produto deles terão visibilidade e terão rentabilidade. Portanto, essa é a geração em que alma virou produto de prateleira de um mercado altamente ambicioso e que não poupará esforço para emprestar validação e poder para toda sorte de sensação, de modo a relativizar e até mesmo anular o poder da verdade, que outrora se valia das próprias implicações da realidade física para despertar uma pessoa de uma determinada loucura, de uma determinada obstinação, de uma ideologia apaixonada. Imagina, agora, ano que vem, nós vamos novamente experimentar possessividades de loucura ideológica, de pessoas defendendo as suas próprias certezas com unhas e dentes. Eu sou o lado A, eu sou o lado B, entendeu? E aí forja-se inimizade para tudo quanto é direção. Agora imagina um mundo criado ao bel prazer da sua própria imaginação, onde todo mundo bate palma para você e fica ansioso para te ouvir. E você vai estabelecendo ali configurações onde nada produza ruídos e incômodos para a sua própria psique. Portanto, veja, né, por exemplo, de uma certa forma, os algoritmos, né, tanto do grupo Facebook, eles já fazem isso. Né? Até o Zuckerberg estava aí encarando diversos processos, porque muito do que aconteceu aí da eleição da presidência dos Estados Unidos e aqui do Brasil, que fica exportando as piores doenças de lá para cá, tiveram profunda influência com relação ao modo como os algoritmos dessas plataformas funcionam. Porque como ela tem interesse de que você passe o maior tempo possível na interação ali com a rede, então os algoritmos eles vão trabalhando para que você para que a sua interação ali com aquela rede seja o mais confortável possível. E para a sua interação com a rede ser muito confortável, os algoritmos entendem que tudo o que você não quer é uma pessoa escrevendo besteira, ou coisas que você discorda, ou coisas que cutuquem ou pincem os seus nervos e os seus ânimos ali. Então o algoritmo, ele entendendo pela via, né, dos metadados que você produz na rede, ele vai então presumindo as suas preferências, a sua predileção partidária, as suas perspectivas de reflexão, e eles começam a selecionar tendenciosamente conteúdos que te levem a ter uma interação positiva com a rede. Então, a pessoa que está ali interagindo com a rede, ela começa a ver apenas pessoas que concordam com a mesma ideia que ela, as pessoas que pensam a mesma coisa que ela, e aí vai fomentando nela a certeza de que o mundo está pensando igual a ela, e de que só existe uma minoria estúpida que cisma de querer pensar de outra forma.
Então isso vai gerando uma presunção tal que esse tipo de dinâmica, ainda que na sua sutileza, muitos especialistas proporam e acreditavam piamente de que foi pela via dessa dinâmica que foi fomentado as paixões ideológicas que se formavam no modo como as pessoas se apresentavam com a maior das certezas, porque elas se sentiam patrocinadas por uma suposta maioria acerca do que elas viam ali na timeline. Então, validadas pelo coletivo, elas então acharam estarem defendendo a verdade, quando na verdade elas estavam sendo alvos apenas das manipulações de algoritmos, para que elas possam utilizar as redes sociais sem passar por nenhum desconforto. Veja como que as plataformas já existentes, elas já trabalham com essa matemática, com essa dinâmica. O que vai haver é só um aprofundamento disso. E como eu disse na semana passada, se tem uma das palavras que mais ilustram o advento desse novo marco tecnológico, conforme até a palavra do próprio Zuckerberg, né? É a palavra imersão. É uma nova imersão no mundo virtual, né? E aí o meu amigo Jerry coloca aqui, ó, eu sei que tenho razão porque no Facebook todo mundo pensa como eu. É exatamente. E o meu amigo Jerry, ele é uma pessoa muito adequada para fazer essa informação, porque ele sabe, ele conhece os trâmites da coisa. E a grande verdade é isso que suscita o poder de certeza de boa parte das pessoas. É elas encontrarem as suas próprias crenças validadas no coletivo. Poucas são aquelas que validam as próprias crenças nos frutos da vida. A maioria se empolga antecipadamente em se acreditar detentora de uma verdade pelo simples fato de ela haver uma quantidade considerável de pessoas pensando da mesma forma. E é dessa forma que os algoritmos dessas redes vão promovendo verdadeiros segmentos de mentalidades apaixonadas como supostos paladinos da verdade, quando na verdade eles são frutos de uma manipulação algorítmica, né? E que com o metaverso, vocês acham que isso vai diminuir? Pelo amor de Deus! Se por um lado, hoje, né, os algoritmos trabalham para formatar a realidade física de modo a ilusoriamente deixá-la altamente prazerosa, para que você se utilize dos dispositivos tecnológicos dessas empresas o máximo possível, o metaverso vai ampliar esse tipo de trabalho, colocando ainda possível todo um universo virtual ao seu inteiro dispor, para com a sua imaginação e oferecendo, inclusive, ferramentas que estão para muito além da sua imaginação, para que você sofistique da maneira como você quiser, ao estilo do seu próprio capricho, o seu próprio mundo, cada vez mais independente da realidade física. E o que é isso senão o 666, o homem elevado ao seu máximo exponencial? É a sobreposição da produção humana sobre a própria criação de Deus. Mas aí a gente entraria já numa outra esfera, e que num primeiro momento pareceria que eu estaria aqui demonizando essas tecnologias como um todo, mas eu quero frisar aqui que não é isso. Conforme eu disse agora há pouco, essas tecnologias, elas possuem sim, elas possuem
validade, pertinência e utilidade. E o metaverso, ao mesmo tempo que ele ampliará as possibilidades para a alienação, por outro lado também ele aumentará as possibilidades para a vida. Porque nada em si é mal, tudo tem a ver com o modo como nós utilizamos essa coisa. Só que, meus amigos, percebam que hoje, novamente, eu não consegui esgotar o tema. Porque eu falei muito aqui das implicações, mas faltou a gente conversar sobre... Tá bom, Felipe, eu entendi tudo isso, caramba, que sinistro. Puxa, parar para pensar nisso é verdade. Mas como é que a gente lida com isso? Existe ferramenta, existe modo de a gente poder trabalhar, refletir, se prevenir, se calçar? Portanto, meus amigos, é isso que eu queria conversar com vocês na semana que vem. Pode ser?